que a gente sofreu muito no início, você falou bem, a previsão era de muita empresa em dificuldade, quebradeira geral, a cabeça das pessoas estava voltada para isso, estava difícil você animar as pessoas. Aqui na Bahia nós temos cidades que ficaram apenas 13 dias fechadas, e cidades que, como Salvador, ficou 5 meses. Então a gente tem expectativas diferentes em cada região do estado. Enfim, graças a Deus passamos. Temos alguns problemas? Temos. Vamos resolver? Vamos. Mas o principal é que, de fato, as entidades, as empresas perceberam que, se estando juntas, a dor é menor. Ou seja, se todos forem juntos para o mesmo lado, a gente consegue empurrar o caminhão com a maior tranquilidade. Então, acho que o principal aprendizado, se é que houve algum um problema tão difícil como esse que nós passamos, foi esse, que unidos somos muito mais fortes. Então, isso nos ajudou, como o presidente disse, não perdemos clientes, muito pouco. Financeiramente também, nossa situação está relativamente tranquila e controlada. Então, acho que o pior já passou, espero, né? Acredito que esteja assim. Então, eu acho que isso foi realmente uma boa. Se houve alguma coisa de bom, foi essa maneira da gente atuar mais juntos, embora fisicamente separados, mas muitas lives, muitas conversas, e isso realmente eu acho que foi um ponto positivo diante de uma crise tão grande. Olha, eu vejo o associativismo como uma opção, a única opção do pequeno ser ouvido. Nós precisamos dar muita importância ao associativismo, porque as entidades estão levando, todas as entidades estão levando, principalmente por uma questão de sobrevivência, os produtos para faturamento, para a sobrevivência da entidade. Isto, o que nós temos que pensar? Como é que eu vejo o associativismo? Muito importante para o pequeno ser ouvido. Só que as entidades, ela tem um grande concorrente ao associativismo, que é as redes sociais. Então, de vez em quando, a pessoa tem aqui e faz o networking aqui, no telefone, no smartphone. Então, as entidades, e isso que eu estou vendo na CNDL, as entidades precisam se transformar, não deixar de faturar, porque é uma questão de sobrevivência, e terem lucro, terem pessoas profissionais nas direções das entidades, mas ela não pode deixar o associativismo como o último objetivo. Eu vejo que esse momento de crise, dessa pandemia, que foi muito importante e continuará sendo importante, as entidades para unirem as ideias, para fortalecer os pontos de vista de cada um, as necessidades e os anseios de cada setor. E trazer os lojistas, os associados, sabendo que eles não podem simplesmente entrar na rede social e pensar que estão fazendo network, porque não tem local melhor de fazer o network do que uma CDL local, do que uma federação estadual e do que uma federação nacional, que é a CNDL. Eu queria saber de vocês que contassem para nós a história de cada estado, da formação do crediário e também do início das suas federações, e no caso do Zé Carlos, da sua CDL, como CDL da Capital Federal. A CDL Bahia teve seu início em 1972, no mês de setembro, inclusive estamos completando agora 48 anos de existência. Fundada por Israel Portnoy, que era um lojista, vivo até hoje, na área de móveis e eletrodomésticos. Uma loja famosa, até hoje existe. E nessa época, muitas dificuldades, a CDL de Salvador veio primeira como base operadora, e a federação então passou muitos anos com dificuldades. A um determinado momento, sem prestígio junto à CNDL na época, enfim, com problemas de várias formas que não convém falar, e que a gente começou a entender que tínhamos que mudar.
Aí criamos uma diretoria, no início com o Tony como presidente e eu como vice-presidente, e começamos a trabalhar. Fomos buscar resolver os problemas parcelados, fomos resolver problemas com a Confederação, graças a Deus fizemos, e principalmente a parceria com a CDL de Salvador, que é, para mim, a grande parceira de todas as horas, e que em 2011, se não me recordo, conseguimos fazer a migração de todas as CDLs do Estado, as 140, mais Salvador, para o SPC Brasil. Então, essa foi uma grande mudança até então, porque nós, como base operadora, tínhamos um domínio, de certa forma, e ao momento em que isso passou para a SPC Brasil, fez com que nos profissionalizássemos. Ou seja, todo presidente de CDL sabe, antigamente, quando o Salvador era a base operadora, ligava: "Ô, presidente, dá uma ajuda aí". Acabou. Ou você tem dinheiro para andar, ou você não caminha. Então, isso foi muito importante. Fez com que passamos a ter voz na confederação, tivemos participação nas diretorias, enfim, a coisa mudou e hoje a gente está como uma das federações, nossa situação financeira tranquila, nossas CDLs, a maioria em situação razoável, temos também, como presidente vive recebendo informação dos presidentes de federação, CDLs com situação difícil, nós vamos ter que, com o tempo, fazer uma depuração. Se permanece profissionalizando, a gente ajudando, enfim. Isso é o que a gente vai, é o quadro hoje. Então, eu acredito que, independente de tamanho, eu acho que a função da federação é muito importante. E podemos dizer que estamos felizes com a mudança e com a nossa atuação atualmente aqui na Bahia. Brasília tinha uma dificuldade muito grande. Brasília começou em 50 e pouco, mas foi fundada em 60 pelo Juscelino Kubitschek, e tinha a Cidade Livre no Bandeirante, começou o plano piloto. E alguns empresários, em antes, um pouquinho de abril de 1965, tinham mania que, quando fosse dar crédito para alguém, porque aqui as pessoas não tinham tradições. A pessoa vinha de Minas, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas não tinha um histórico no Brasil. Então, os empresários começaram a ligar um para os outros, fazerem um caderninho. Olha, você aí tinha uma loja aqui antiga, Magazine Bibabô, aqui a W3, como é que é? Aqui a FOF, são lojas antigas que não existem mais, mas um ficava ligando para saber se a pessoa A, B tinha comprado, se tinha pago, se não tinha pago. E aí um grupo de empresários, liderado pelo José de Mello, que foi o nosso primeiro presidente, resolveu começar com aquelas fichinhas, né? Eu tinha até algum tempo atrás as fotos, né? Das fichinhas, a pessoa anotava ou ligava lá para saber a fichinha. E foi fundada em 13 de abril de 1965 a CDL do Distrito Federal, antigo clube, né? Dos dirigentes lojistas, dos diretores. Né? E aí começou a CDL em 13 de abril de 1965, numa pequena sala, e muitas dessas despesas eram pagas por essas pessoas. Né? A CDL não tinha dinheiro, e aí começou. E aí a gente se juntou a outras CDLs, né? Que tem uns espaços bem maiores, e aí nós fomos nos associando, e até hoje somos cotistas do SPC, e temos também, nesses últimos 4 anos que é da minha gestão, tentado participar o máximo possível do SPC e da CNDL. Hoje a CDL está muito bem no Distrito Federal. Por quê? Porque nós fazemos parte do Fórum do Setor Produtivo, todo mundo sabe que as entidades do sistema SP, elas têm muito mais cacife do que a gente. E é um dinheiro, assim, a arrecadação dos sindicatos, mas o produto dela é um produto já praticamente obrigatório a ser recebido. E nós vivemos dos nossos próprios serviços. Hoje nós fazemos parte do Fórum do Setor Produtivo, que tem a Federação da Agricultura, o SEBRAE, a FEComércio
a FACI das Indústrias, e a FIBRA, a Federação das Indústrias, a FACI das Associações Comerciais e a FIBRA, e são fórum das principais entidades do varejo que tem um caminho aberto com o governo do Distrito Federal. Hoje nós temos um canal com o governador e com um governo muito próximo. Eu digo que nós somos políticos, mas apartidários. Após 60 anos, o que você espera da CNDL? A CNDL, eu acho que eu tenho 16 anos, talvez vocês tenham muito mais tempo que eu de movimento, porque eu comecei como um lojista e porque parei minha profissão, que era um bancário, durante a maior parte da minha vida, de um banco, e resolvi fazer o comércio. Então, eu comecei um pouco mais tarde, e aí fui aprendendo. O que eu sei hoje, eu aprendi. Então, eu acho que, do tempo em que eu acompanho o processo do movimento logístico, faço aqui referência aos presidentes anteriores, que realmente foram fundamentais para esse crescimento. Mas eu acho que, nesses últimos anos, realmente, a consolidação como uma entidade nacional de respeito, que é ouvida nos poderes, nos mais altos poderes da República, eu acho que o trabalho de vocês é exemplar. Nós aqui tentamos copiar o que a Confederação faz a nível estadual. Temos uma boa penetração com o governador, com o prefeito, muito amigo da gente também, mas eu acho que a condução da CNDL está sendo muito bem feita, leve, sem sobressaltos. Eu acho que é fundamental. Ajudou muito a Bahia essa união, esse aprendizado, porque cada vez que a gente faz uma reunião, que vai a um evento, a gente aprende. Eu acho que foram anos de aprendizado com a Confederação, a qual a gente já, desde já, dá os parabéns pelos 60 anos. Não é toda idade que tem essa longevidade. Num país ou num mundo onde as coisas são tão volúveis, são tão voláteis, permanecer 60 anos de pé e executando um trabalho de excelência não é para qualquer um. E esperamos que, para os próximos 60 anos, com esse avanço que as pessoas dizem, né, avançamos 5 anos em 1, né, em função da pandemia, que nós estamos no caminho certo para realmente termos uma confederação tecnologicamente avançada, acompanhando a evolução dos tempos. Então, eu aqui deixo minha mensagem de otimismo, agradecendo a parceria que temos com a CNDL, a atenção que sempre nos foi dada para a Bahia, e dizer que estamos juntos para os próximos 60 anos. Vejo a CNDL, a história da CNDL, muito bonita, como uma formação de empresários, de gestores de empresas, não com custos mirabolantes, mas também precisa ser um objetivo, mas simplesmente pela sinergia, troca de ideias, trocas de experiência, e a gente vê que uma pessoa que é mais experiente, mais idosa, está mais tempo no movimento, o tanto que ela pode trazer para o mais novo. E eu vejo isso com muitos bons olhos, e a CNDL foi uma oxigenação para as minhas gestões na minha empresa. Quando eu pensava que era dono do mundo e ia para uma convenção, eu tinha certeza que eu não era dono do mundo. Porque na nossa empresa, quando a gente faz, manda tudo. Quando eu via a experiência de uma pessoa com mais sucesso, ou uma experiência de um diretor que não teve sucesso, eu via que eu precisava recolher um pouquinho para não decolar e cair em seguida. Então, eu vejo a CNDL como uma grande importância na formação de novos gestores. Isto o dinheiro não compra, essa troca de sinergia não compra. Uma convenção que eu vou na Bahia, uma palestra boa que eu tenho, é ótimo. Um bate-papo que eu tenho com o Pedro, com o Alberto, com o dono de uma loja de roupa, de um aluguel que negociou em shopping, eu trago e passo para os meus lojistas. Eu vejo a CNDL como entidade de futuro,
uma grande responsabilidade de fazer com que o associativismo ligado ao faturamento da casa tenham o mesmo peso, estejam no mesmo andar, para que o associativismo não seja jogado lá para baixo. Acho que a CNDL tem uma grande preocupação, uma grande missão nesse sentido. E ela tem mais outra missão, que é, e a CNDL, de uma época para cá, teve uma coisa muito boa, várias coisas boas, se profissionalizou. E essa profissionalização, ela precisa acontecer em todas as CDLs, em todos os locais que faturam, que fazem parte do nosso faturamento. E vejo que a nossa grande missão é profissionalizar o sistema. Todos têm que participar na sua devida hora, todos têm que ajudar e todos têm que ter futuro.